E aí, pessoal, tranquilo? Vamos começar a live aqui, só deixa eu arrumar meu carregador. Bom, deixa eu arrumar aqui. Beleza. Bom, então hoje é a live da Joana Garcia, né? Eu vou conversar com ela aí para falar um pouco sobre a obra recém-lançada dela, né, chamada Maria Junqueira Schmidt, um projeto de fé em favor da família. Vou aguardar ela entrar aqui rapidinho. E aí a gente começa a live. Oi, Graci. Só me responde aí se vocês estão me ouvindo. Como é que tá aí? Se o áudio tá bom. Só me dê um retorno aí, se vocês estão me ouvindo. Beleza? Então, beleza. Eu queria, antes, né, da gente começar aqui a conversar e a falar um pouco sobre a obra aí da Joana, esperando aqui ela entrar. Eu só queria me desculpar aí, tá? Por não ter acontecido no dia 12 essa live, que era para ter ocorrido, né? Como a gente já tinha combinado. Mas aqui, infelizmente, eu fiquei sem luz, né? Então, ficou longe do meu alcance, eu não tinha o que fazer, né? Então, aí complicou um pouco a situação. Eu vou convidar a Joana aqui. E aí, Joana, tudo bem? Tá meio certinho, tá me pegando? Muito fácil. Oi, tá um pouco de ruído no teu fone. Oi, tudo bem? Tudo Deu bem? certinho? Agora tá bom. Tá me ouvindo? Tá cortando? Você tá me vendo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Agora eu tô te vendo melhor ainda. Tá me vendo certinho ou tô meio Tô. cortada? Tá dando umas travadinhas aí, mas acho que dá pra fazer. Deixa eu ver aqui. Mas é até ajustar aqui o telefone. Deixa eu ver. Eu aqui que eu não estou cortada na imagem. Tá bem? Tá bom assim? Tá bom, agora tá melhor. Então, dava para compartilhar no meu também. Será que dá para a gente compartilhar pelo meu Instagram também? Então, eu não. Eu sinceramente não sei se acontece isso, né? Como tá no meu aqui. O que eu posso fazer depois é salvar essa live no IGTV. Aí eu baixo ela e te passo por um link, aí você pode adicionar no teu perfil também. Não, Beleza? tranquilo, tranquilo. Tranquilo. O Instagram é meio chato aí pra essas coisas. Aham. Nojento. Gente, boa tarde, Cássio. Obrigada, viu? Tamo aí. Bom, então, como eu estava falando aqui pro pessoal, né, a gente vai falar sobre a obra recém-publicada aí da Joana. A gente vai conversar um pouco sobre. Eu estava pedindo desculpas aí, né, por não ter ocorrido na semana passada por falta da luz aqui, que infelizmente a gente não tem muito o que fazer, né? Eu não sou proprietário da Copel, infelizmente, então acaba dificultando muito aí é, essas questões. Mas assim, eu vou apresentar aqui antes, né, a Joana. Para quem não conhece, eu conheço ela e colega de, de turma aí do PPGE aí, da linha de História, Historiografia e Educação da UFPR aqui no Paraná. É, e vamos apresentar aqui ela rapidamente. Então a Joana Garcia, ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Tuiuti do Paraná, mestrado em Educação pela PUC do Paraná e é doutoranda, né, pela linha de História, Historiografia e Educação da Universidade Federal do Paraná. E atualmente é professor pedagoga e tem experiência na área de educação, com ênfase em educação, atuando principalmente nos temas religião intelectual, mulheres intelectuais e feminino, e agora o seu objeto, né, a Sample McPherson, correto? Pronunciei correto? Uhum. A E já é Inês, uma leva aí, né? Oi? a Inês Temple McPherson. E aí já é uma leva, né? Porque você já trabalhou com a Maria Junqueira Schmidt no mestrado e agora está trabalhando com uma outra personagem feminina aí, né? Você pode contar aí pra gente como é que se deu essa construção aí dessa obra que você tá falando sobre a Maria Junqueira? Então vamos lá. Hoje é isso, né? Eu vou desfocar da Inês, né? E vamos falar um pouquinho da Maria Junqueira, que foi, na verdade, a primeira mulher que eu trabalhei.
Então, primeiramente, boa tarde, gente, boa tarde, pessoal. Obrigada, Cássio, pelo convite, é uma honra, né, estar aqui, poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Então, é uma construção, né, é difícil falar, a gente fica nervosa, mas vamos lá, vamos tentar deixar o mais leve possível. Então, eu acho que é importante a gente primeiro falar um pouquinho que a Maria Junqueira, inicialmente, o objeto foi objeto de pesquisa, né, de algumas pesquisas nos arquivos da professora Evelyn, né? Então, ela inicialmente escreveu alguns artigos, ela é professora doutora da PUC, e aí, quando eu passei no mestrado pela PUC, ela me apresentou a Maria Junqueira. E inicialmente fiquei assim, cansada com o trabalho dela, né? E aí, no primeiro momento, a nossa proposta, né, era trabalhar com o projeto de rádio da Maria Junqueira, né? A Maria Junqueira tinha um projeto de rádio na Rádio MEC, e só que o arquivo não se tinha arquivo porque pegou fogo duas vezes, né? No arquivo de som, imagem e som no Rio de Janeiro. Então se perderam os programas que ela tinha da TV na Rádio MEC. Então foi abortada essa iniciativa, né? E aí, então, eu passei a procurar nos arquivos os livros da Maria Junqueira. Maria Junqueira escreveu muitos livros, né? E aí eu fui para os sebos nacionais, encontrei na Biblioteca Nacional os jornais que falavam muito dela, né? E aí fui fazendo um arquivo desses livros. Então, além dessa pesquisa, da trajetória da personagem, eu acabei me aprofundando também, não só na história do trabalho da Maria Junqueira, eu fui me aprofundando também na editora, né, que é uma editora nacional, a editora Agir. Então, nesse trabalho que acabou, né, transformado num livro, ele é, além do trabalho da trajetória da Maria Junqueira, ele é também um pouco da editora Agir, que foi uma editora brasileira. E junto disso, tem também uma pesquisa, uma breve pesquisa sobre a Guerrinha, que é uma francesa também, que a Maria Junqueira teve muitas inspirações. Então, esse livro, essa pesquisa, esse trabalho tem um pouquinho disso tudo. Tem várias surpresas aí dentro. Tem Como é algumas. que você chegou a ela, então, nesse trabalho, da pós-graduação, né? Então, você teve esse contato a partir desse trabalho aí que você fez com a professora Evelyn Orlando ali na PUC, né? Isso. E agora vem uma questão que eu acho que é uma das mais importantes, principalmente quando a gente fala de mulheres intelectuais, né? Essas personagens femininas aí dentro da análise da história intelectual e educação, as fontes, né? Como é que foi achar essas fontes? Eu sei que você falou aí que foi pro sebo e tal, mas como é que foi, né? Mesmo com essas intempéries aí, de ter pegado fogo lá no Museu da Imagem e tal, como é que foi? Foi fácil? Foi difícil? Fora essas fontes mobilizadas aí das obras dela, foi fácil achar outras fontes, né? Manuscritos ou algo do tipo assim? Uhum. Então, não se tem trabalho sobre a Maria Junqueira, né? Antes do meu trabalho, tinha acho que 2 artigos da professora Evelyn, se eu não estou enganada, né? Mas, assim, não se tem pesquisa sobre a Maria Junqueira, né? É um trabalho, essa pesquisa nos arquivos, nas fontes, é um trabalho de extrema dificuldade. É um trabalho desgastante, é um trabalho minucioso, é um trabalho de detetive, né? Então, você precisa de muita paciência, porque nem tudo que você encontra você pode usar e nem tudo que está disponível é o que serve para você. Então, você precisa ir vasculhando, ir olhando e vendo o que é necessário. Particularmente, a pesquisa foi dentro da Biblioteca Nacional, né? Que está tudo digitalizado, os jornais, né? Estão digitalizados. Então, de certa forma,
Não foi um trabalho tão difícil como eu vejo outras pessoas falarem, tá? Mas também não é tão fácil. No segundo momento, foi uma pesquisa que eu fiz direto no sebo, né? Então, nos sebos, eu fui nos sebos, fui pesquisando, buscando, vasculhando e fui montando o meu arquivo, né? Então, até trouxe aqui alguns para ilustrar a nossa live. Então, aqui estão os 4 volumes que eu utilizei nessa pesquisa, né? Então, não foi difícil de encontrar, né? Até eu conseguir fazer um volume grande, primeira edição, segunda edição, eu fiz tudo isso para saber a diferença. Mas é um trabalho um pouquinho chato, é um trabalho um pouquinho chato, é um trabalho desgastante, porque, por exemplo, no Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, às vezes, pode ser até que tenha alguma coisa lá, mas as pessoas que estão trabalhando lá talvez não tenham essa disponibilidade de ficar auxiliando nisso. E vamos buscar aqui, porque é um trabalho realmente de detetive. Então, você vai num lugar, daí não dá, vai no outro, e a pessoa, né, ela digita lá o nome, não encontrou, tá tudo bem, né? Então, esse trabalho de buscar nos arquivos, a pessoa precisa gostar muito, precisa querer e precisa ter esse fôlego, sempre renovado, porque é assim, às vezes o que você acha é importante, mas talvez se você buscar um pouquinho mais, você achou outra coisa ainda melhor do que o que você achou. Então, é meio assim, né? E o trabalho da Maria Junqueira foi assim, né? Eu encontrei coisas importantes, né? Eu também fui atrás da família, porque eu não me bastava só os livros dela, eu queria um contato físico, né? E aí também não me bastava isso, eu queria saber em quem que ela se inspirou. E aí foi onde eu encontrei a Verrine. Em relação aos familiares, né? Como é que foi assim essa recepção para você fazer essa pesquisa, né? Tendo esse contato com os familiares da Maria? Olha, eles me ajudaram de certa forma, mas também eles não me trouxeram muitas novidades. O que eles me trouxeram foi mais um incentivo, assim, moral, sabe? Um incentivo de buscar. Eles foram muito receptivos, porque quando eu encontrei, eu mandei um e-mail e a sobrinha, a neta dela, é uma pessoa bastante influente no Brasil, então ela foi muito receptiva comigo, inclusive se ela estiver assistindo, talvez ela está assistindo. Um abraço para ela e para os sobrinhos, para os parentes, né? Porque eles são muito queridos e foram muito queridos comigo, então sempre me incentivando, né? E sempre me apoiando, nunca colocando barreiras nenhuma a respeito disso, né? Da minha pesquisa. Muito pelo contrário. Então, meu contato nunca foi assim, deles terem material e me passarem. Muito pelo contrário. O que eu ia encontrando era muito além do que eles sabiam, né? Então, eu ia sempre muito além, né? Mas algumas perguntas que foi me fazendo é uma forma de você se aproximar e se conectar com a pessoa, né? Mais como se você estivesse montando a representação daquele personagem, daquela personagem, mais ou menos no papel de atriz, né? É como se eu estivesse me vestindo da Maria Junqueira para poder escrever sobre ela. E é tão próximo que parece que você conhece há anos a pessoa, né? Parece, é muito Parece que interessante. você foi amigo confidente dele. Se torna uma amiga, se torna uma amiga. Uhum. Pois é. E em relação ao seu problema de pesquisa, né? Qual que foi aí, então, o problema aí que conduziu você nessa pesquisa sobre a Maria Junqueira? E que Uhum. vai estar no livro, provavelmente, né? Bom, eu acho que é importante eu falar um pouquinho quem que é a Maria Junqueira, né? Eu acho que eu vou falar um pouquinho antes de entrar no meu problema, porque o meu problema perpassa por ela. Então, eu acho que Fica à vontade. eu vou falar um pouquinho dela, né? Então, eu até coloquei algumas coisas aqui na minha escrita para eu não fugir. Então, como eu gosto de falar, eu vou começar a falar e eu fujo do principal, que é ela, né? Então, assim, pesquisar Maria Junqueira não é simplesmente pesquisar a personagem, né? A gente trabalha na educação. Então, pesquisar Maria Junqueira é Sim. pesquisar a educação e é pesquisar religião. Daí as pessoas perguntam, mas por que religião? Religião porque, primeiro, a Maria Junqueira era uma mulher que se afirmava católica, né? Então, nas palestras,
na escrita dela, ela se afirmava católica. Então, isso fazia dava uma força, né? Punha algo muito forte na carreira dela, né? Então, se intersecciona esses campos, né? Religião, mulher e educação. Então, o principal, eu e você que somos da história da educação, a gente não pode fugir desse espaço, né? Eu não posso falar de Sim. mulher sem falar de educação. Então, a gente está dentro desse campo. E o meu objeto de pesquisa, desde o início, foi intelectuais, né? Intelectuais femininas, né? Então, como produtoras e mediadoras culturais, como produtos, né? Produzindo cultura, produzindo educação. Então, as mulheres produzem isso também, por mais que a história, né? Não acredito que não em alguns momentos, em algum período acreditou que não, sim, elas produziram. A Maria Junqueira é um caso disso. A Maria Junqueira nasceu em 1901 e existe uma, uma dúvida, né? Se foi 1900 ou 1901, né? Então, ela faleceu em 82, no ano que eu nasci. Então, isso para mim tem uma relevância importante, né? Porque eu falo assim, nossa, que lindo. Até nisso a história tem coisas bonitas, né, para dizer para gente. Então, ela estudou na Europa, de família importante, né? Os pais não eram brasileiros. Então, a atuação dela foi no campo educacional brasileiro, né? E fortemente no período de 30 a 60, mais fortemente. Então, a gente vê aí uma distância, períodos importantes para a política brasileira. Então, a atuação dela, né, o cenário dela, estava envolto no cenário de 1920, que estava tentando recuperar esses espaços oficiais, perdendo. Então, ela estava inserida nesse cenário, né, da Igreja Católica, que vinha, que estava perdendo espaço com a República. Então, tinha o objetivo, nesse período, de formar um quadro de intelectuais católicos, né, para poder disseminar aí conhecimentos em diferentes espaços aí. Era uma ação estratégica que os intelectuais e as intelectuais católicas, que tinham uma força, a igreja, né? Quando você dizia católica, era como se abrisse um espaço para você, principalmente para as mulheres, né? Então, a aposta desses intelectuais e dessas intelectuais era nesse sentido, né? Da educação como fator de transformação social e pelo desenvolvimento de um projeto, né? Um projeto educacional a partir dos impressos, né? Dos impressos dos livros, né? Como formadores, como auxiliadores nesse projeto educacional. Então, no caso da Maria Junqueira, o impresso era muito forte, porque o impresso educacional dela era encampado pela Igreja Católica, né? Inclusive a editora Gita era uma editora encampada por católicos, né? De renome, né? Ao seu amoroso Lima, né? E os, a gangue deles, né? Então, é importante a gente falar isso, porque o projeto dela estava encampado tanto para os professores, tanto quanto para os professores, quanto para as famílias. Inclusive, porque a Igreja Católica estava combatendo aí o divórcio, que estava crescente nesse período, a homossexualidade, né? A criminalidade na juventude, entre os jovens, né? Então, temas que estavam emergindo na sociedade nesse momento aí, por volta aí dos anos 50, 60 no Brasil. Então, a busca era dela e dos católicos e dos intelectuais, era a busca de uma responsabilidade social, né? Que precisava do apoio, tanto da igreja quanto dos impressos para dar essa força, né? Então, a coleção Família, que foi essa coleção aqui que a Maria Junqueira participou, e outros homens,
ela é a única mulher, né? E aí entra o meu problema de pesquisa, que eu vou falar, não vou falar tanto assim, mas porque o problema de pesquisa está aí, nessa coleção Família, que a Maria Junqueira estava, junto com outros nomes, são 24 títulos que se tinha nessa coleção Família, Uhum. e o maior número de títulos é o dela, né? Com 4 títulos. E reedições também, 6 reedições são dela. Então, ela ganha no maior número de títulos e no maior número de reedições, né, dentro desse período de publicação, com nomes importantíssimos, dentro e fora do Brasil, né? Personagens brasileiros e estrangeiros. E aí minha pergunta, meu problema era se pensar por que a Maria Junqueira foi, né, a única mulher que participou desse projeto encampado por tantos homens, né? O que estava acontecendo? Por que ela, né? Então ele vai mais ou menos nessa questão, nessa dúvida, né? E a partir desse problema também, Cássio, foi importante perceber, compreender esse projeto educacional voltado para as famílias, né? Que demarcou um espaço muito forte, não só na trajetória da Maria Junqueira, mas na trajetória de, de outros intelectuais, né? E como é que foi a circulação da Maria Junqueira aí, né, por esse campo? Você disse que ela estava dentro dessa classe, né, de intelectuais católicos ali do momento e tal. E como é que foi? Ela circulou mais pelo Paraná? Foi para o sul do país? Ela foi a nível nacional, assim, internacional? Ela circulava muito fora do Brasil. França, Estados Unidos, né? Mas no Brasil ela circulou muito, por quê? Porque ela construiu uma escola de paz que se espalhou por São Paulo, principalmente, e Rio de Janeiro, né? Então, a Maria Junqueira formou, junto com a Igreja Católica, uma escola de paz, de formação de paz, com conteúdo como educar seus filhos, né? Então, com esses conteúdos que ela tinha nos livros, ela, além desses conteúdos, ela produziu conteúdos para educar os pais, para educar os filhos, né? Dentro de uma vertente religiosa. Então, a Maria Junqueira foi muito inteligente, né? Muito inteligente nesse sentido. Porque era um projeto que acontecia na França com a Verrine e ela trouxe essas ideias de lá. Então, na verdade, a circulação dela foi não só no Brasil. Ela circulou pelo Brasil, grandes estados, né? No Paraná, ela veio uma vez no Sion, ela passeou pelo Sion, foi a única que eu consegui, né? O único rastro que eu achei dela foi no Sion, mas ela tinha uma circulação muito forte fora do Brasil, inclusive atuando no MEC, produzindo livros didáticos. E aí essa é uma questão muito importante, né? Se ela circulou, né, com a seu Amoroso Lima e outros intelectuais de grande renome, né? Sim. Inclusive, ela era próxima deles, ela traduzia, ela falava mais de 3 línguas, né? Ela traduzia coisas para eles e ela tinha uma circulação tanto entre os católicos como entre os não católicos, né? Uma aceitação muito boa, né? Inclusive que o percurso dela perpassou pela ditadura militar, por políticos da ditadura militar e por nãos, né, por outros pensadores, né, por outras questões políticas aí fora da ditadura. Então ela tinha uma aceitação, uma boa aceitação. Ela era muito, muito, muito inteligente para isso, né, para se manter no poder. Foi bem estrategista, né? Bem A estratégia. Karen perguntou. A Intelectual, Karen fez um comentário. intelectual. A Karen fez um comentário ali pra você, Joana. Apesar de ser declaradamente católica, ela teve uma relação intelectual mais próxima com os escolanovistas, correto? Ela tinha uma rede de sociabilidade muito fortalecida. Isso. O que que você pode dizer disso pra gente aí? Sim.
Na verdade, eu nunca, ela era tão inteligente nessas questões, né, que ela nunca se autoafirmava, né, falar novista, ou renovada, não. Ela era sempre muito, né, ponderada nas palavras para não. Eu acho que talvez para conseguir se manter aí nesse lugar, né, que ela tinha de aceitação. Que entrava político, entrava a presidência, saía a presidência e ela estava lá, né? Então, acho que a gente tem muito para aprender com ela. Ela tinha essa dupla identidade aí, né? Dos intelectuais, né? Engajada ali, mas mantendo uma E a relação ali estratégia dela, sabe? com as Que disputas fazia que estavam parte indo. da estratégia dela, né? Eu acho que eu não digo que ela tinha uma dupla personalidade, não, ela não tinha. Ela sabia que aquele lugar era difícil de se conquistar, né? A gente está falando de uma mulher que nasceu em 1900, Sim. né? Então era um lugar difícil de se conquistar. E ela sabia que para ela se manter naquele lugar, ela precisava usar de estratégias, né? Então, muitas mulheres que alcançaram esse lugar, né, de visibilidade nesse período, tem muito a ensinar para a gente, porque nós, hoje em dia, podemos nos afirmar, né? Eu sou isso ou sou aquilo, né? Então, hoje em dia, nós mulheres podemos nos afirmar, né? Sim, não sou a favor disso, eu sou a favor disso, a sociedade aceita a gente até determinado ponto com relação a isso. Agora, elas não. Então, para ela conquistar esses lugares dela, eu acredito que ela usava muito desse perfil, sabe? Mas, assim, calma lá, e eu vou cuidar do que eu falo, né? Apesar do início da carreira dela, é importante dizer que do início da carreira dela, ela começou escrevendo sobre mulheres, né? Então, mulheres do Império, né? Ela escrevia sobre mulheres do Império, ela falava sobre essas mulheres, a Amélia e outras. Então, assim, a escrita dela era forte, era combativa. Mas eu acredito, eu estudando e percebendo assim, essas nuances, de que ela, em alguns momentos, precisou dar aquela esfriadinha para ela conseguir galgar mais espaço. É, são estratégias aí, e é interessante isso, né? Porque se você vai analisar um personagem do sexo masculino nesse mesmo período, dificilmente você vai ver essas estratégias de circulação no campo, né? Até para essa publicização dessas ideias que ela tem, né? Desse pensamento aí pelo campo, você percebe aí que os homens dificilmente precisavam se sair desse local que eles estavam, né? Não, eu vou fazer isso e vou fazer isso. Claro que existem, né, alguns que não fazem isso, né? Alguns personagens da história da educação aí, principalmente, que não, que se mantêm, às vezes trocam desse campo, né? Acaba circulando por outros campos, mas que é mais difícil nesse sentido, né? E aí me vem uma pergunta, como é que foi aí essa mobilização teórica para fazer isso, né? O que que você achou aí mais difícil de fazer? Se teve tanta dificuldade, se não teve, como é que tá? Em que pé tá aí? Tava, né? Quando você escreveu o seu trabalho, essas linhas aí interpretativas para falar sobre uma intelectual do sexo feminino. Olha, estudar não é fácil, né? Você estudar uma pessoa que você não conheceu, que você só está lendo sobre ela ou os escritos dela, nunca é fácil. Você formular pensamentos, raciocínios, você não é moleza, é muito difícil. Então, o importante a gente, quem quer partir para essa pesquisa, né? Quem pretende entrar no mestrado, no doutorado, bom, quem já entra no doutorado já sabe, né? Que não é fácil.
o pessoal mais novo, né? Porque a minha geração já é um pouquinho, a gente fez pós-graduação de 2 anos, né? Então, a gente é um outro perfil de construção. Vocês que são mais novos, Cássio, você é de uma geração mais nova, é uma geração que já parece que está imerso nessa construção, né? Quando eu me formei, né, em 2004 eu me formei, você fazer uma pós-graduação de 2 anos era algo assim meio que inimaginável, 2 anos, né? E tal, mas eu levei alguns anos, né? Porque como eu fiz 2 pós-graduações, né? Então eu levei um pouco mais de tempo para me mergulhar nesse cenário interpretativo, né? Eu tive que aprender um pouco na marra isso. Mas é um momento de desafio. Sempre é. Não é porque a Maria Junqueira que é mais fácil, não é porque a Eni, que eu estou estudando agora, que é mais fácil. Não, nenhuma das duas. E eu acredito que nem o seu personagem, que você está estudando, é fácil. Não é. Para ninguém vai ser. Então, eu acho que a gente, primeiro, precisa ter isso aqui na nossa cacholinha, né? Fácil não vai ser nunca. Mas o importante é ter essa sede, pelo buscar, pelo vasculhar, pelo querer e pelo conhecer. Então, para eu estudar a Maria Junqueira Schmidt, foi um momento de muitos desafios para mim, né, como mulher, porque você acaba se construindo, se reconstruindo como mulher, né, porque você está estudando um gênero de um período muito anterior ao seu, né? Você está estudando uma mulher que também era uma professora, como você, né? E ela era uma professora de línguas, né? De inglês, uma mulher que naquele período se utilizava de mecanismos tecnológicos para o período. Então você fala, opa, essa mulher tinha algo diferente, realmente tinha algo diferente, né? E aí, você, ao mesmo tempo que você estuda a personagem, é tão interessante que você vai se estudando. Então, é um processo, assim, que tem hora que você fala assim, opa, além de estudar essa personagem, você acaba se reconstruindo como pessoa também. Ela ajuda você se recolocar no teu perfil de profissional. O que eu estou fazendo em 2020 como professora? Uma mulher lá de 1920 conseguiu fazer tanta coisa, o que eu, como mulher, me perguntava, né? E me pergunto ainda, o que eu em 2020 estou fazendo? Será que é um pedacinho que ela fez? Então, é muito interessante, muito interessante. Eu não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu. Em relação à construção do livro, né? A gente já sabe que foi a dissertação, né? Veio, né? Resultou da sua dissertação de mestrado. Mas como é que foi aí para o processo para essa construção, né? Você fez alguma alteração, fez alguma inclusão que a gente não vai encontrar na sua dissertação, alguma fonte nova, alguma análise, né? Alguma questão assim que tenha se diferenciado da sua dissertação? Se ela tem um diferencial, ficou um pouquinho baixo a tua fala, Cássio, eu quase Oi, não. oi. Tá. Eu perguntei como é que foi essa construção, né? Essa transição, não uma transição, mas você fez a pesquisa da sua dissertação, né? E como é que foi construir essa obra agora, esse livro que você está publicando, né? Como é que foi? Tem alguma diferença, né? Você incluiu alguma conclusão a mais, ou alguma fonte, ou alguma análise aí que a gente não encontre na sua dissertação? Como é que foi aí? Então, tem algumas mudanças muito sutis que eu fiz, né? Porque, na verdade, a construção da obra, eu acho que eu nunca tentei escrever falando com palavras de uma tese. Eu parto sempre daquele princípio de que a tese precisa atingir quem? Um leitor normal, né? Sim. Uma pessoa que lê. Eu tenho uma dificuldade de escrever para o povo da academia, né? Tem aquela linguagem bonita. Eu gosto de escrever de um jeito que eu estou falando. Então, às vezes, eu tenho uma dificuldade, né? Porque o pessoal pega no meu pé em alguns momentos.
Num ponto é bom, no outro ponto não é bom. E aí você vai ponderando, né? Para transformar em livro, o pessoal da editora sugeriu que eu não mudasse nada. Eles não queriam que eu mudasse nada. Eles falaram, Joana, não precisa mudar. E a gente quer do jeito que está. Porque o livro passa por 10 avaliadores, né? Eles, na verdade, é legal dizer isso também, já que a gente entrou nesse assunto, o legal é dizer isso. Não sei se vocês querem saber, mas eu já estou dizendo, de que o livro não foi eu que fui atrás de uma editora para publicar. Né? Na verdade, assim, eu sou tão tranquila com relação a isso que, para mim, terminar o mestrado já é uma grande história, gente. Né? Eu já estava muito feliz com aquele processo concluído, né? Eu acho que quem está passando por isso está pensando só nisso, eu quero concluir. Então, vamos por etapas. Eu concluí. Eu concluí em julho. Eu utilizei um pouquinho mais de tempo ainda, porque a minha intenção não era pressa. Eu entrei em 2016. A minha intenção não era pressa, a minha intenção era fazer e fazer da melhor forma. Então, eu utilizei um período a mais, né, para poder fazer o que eu queria fazer. E aí, concluí em julho. E passou alguns meses, se eu não estou enganada, 4 meses, ou acho que 4 meses, ou 5 meses, a editora entrou em contato comigo. Mas, como a inexperiência, né, a minha inexperiência, talvez não seja de quem está ouvindo, eu sou um pouco inexperiente para isso. O pessoal queria saber, né? Ai, Joana, e daí, vamos publicar? E eu achei que eu não precisava publicar porque a editora queria ganhar dinheiro. Falei, eles querem ganhar dinheiro, que eles fazem isso com todo mundo, pensei, fazem isso com todo mundo. E deixei de molho. Falei, manda a proposta aí no regime. E mandaram. E ficou. E eu não fui atrás. Fiquei. No começo do ano, eles entraram em contato comigo. Aí eu comecei opa, calma lá. Aqui, né? Aí pesquisei em outras editoras, perguntei como que era, como que não era. Aí a editora, eu comecei a ver que a editora era uma editora importante, que era uma editora que publicava materiais legais, e que eles tinham essa equipe de 10 avaliadores, e eu queria saber como foi a avaliação. Daí eu fui curiosa, né? Como que é a avaliação, como que é isso, e fui perguntando, fiz uma reunião com eles, e eles falaram, não, seu trabalho é legal, a gente não quer que você muda nada. Ok, beleza. Mas eu queria mudar algumas coisas. Não o texto em si. O texto em si acho que estava legal. Mas eu inseri muitas cores dos livros. Como eu acabei entrando um pouquinho na pesquisa da editora GIR, eu consegui o valor de cada edição, que as edições da Maria Junqueira eram mais caras. Então, algumas coisinhas, algumas tabelas, alguns gráficos eu fui eliminando, alguns autores, algumas notas explicativas eu fui eliminando, mas no corpo geral do texto está parecido com a minha dissertação, sim. Vai puxando minha orelha, Cássio, se eu fugir da pergunta. Oi? Não, não, tá indo, é isso mesmo. Oi? Puxa Alô? minha orelha. Deu uma congelada. Tá me Oi? ouvindo? Ah, não, não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá bom. Tá no caminho. Então, eu acho que a gente pode finalizar. O que que você acha, Joana? Já são 4h40. A gente podia finalizar aqui, né? Porque daí, se o pessoal tá curioso aí para saber quem foi Maria Junqueira, quais são aí, né, com mais propriedade, saber os passos aí que a pesquisadora utilizou, né, se utilizou aí para construir a sua narrativa histórica, investigando essa intelectual feminina, né, dentro da história intelectual da educação, o pessoal pode adquirir o livro com você, né, Joana? Pode sim. Antes de finalizar, eu acho que a gente pode sim finalizar, mas eu queria defender o meu peixe aqui, que eu não posso deixar de defender o meu peixe, né? Eu estudo mulheres, eu estudo gênero. Deve, Então, deve. eu acho que eu devo falar um pouquinho de como é estudar mulheres, então, só para a gente conseguir encerrar, Deve, porque deve, deve. eu acho que o meu trabalho não foi sobre a Maria Junqueira, foi a partir da Maria Junqueira.
Então, é importante, assim como eu estou fazendo agora no doutorado, né? Não é uma biografia, então quem achar que é uma biografia vai se decepcionar, coitadinho. Não é uma biografia, é um estudo a partir dessa personagem sobre gênero, sobre religião, e aí eu acho que é interessante a gente entender o que é estudar mulher, né? Então, para o pessoal que pretende, mas como assim estudar mulher, né? Estudar mulher, eu vejo que são três campos que são importantes, Kátia, de se ter em mente na hora dessa construção. Bom, o primeiro deles é compreender que as mulheres fizeram, fazem e farão parte da nossa história, né? Então, durante um período da história, as mulheres ficaram encobertas, né? Elas ficaram encobertas nas pesquisas. Não é que elas não estavam na história, elas estavam, mas elas não eram vistas, né? Porque tinha que se tirar aquele véu para ver a mulher, né? Então eram sempre assim os grandes personagens. Então, a partir dos acontecimentos que a nova história cultural trouxe, abriu-se os olhos para enxergar a mulher. Né? Então, hoje em dia, a mulher é muito mais vista, né? E a gente faz questão disso, é o que eu estou fazendo aqui agora. Então, no segundo momento, para a pessoa querer, então, estudar essa mulher, por que eu preciso, né, estudar a mulher, né? Não é preciso estudar. Eu vejo que é necessário trazer esse reconhecimento, não só da mulher, né? Assim como do negro, do indígena, do periférico, de todos que possam ser diferenciados, porque as ações das mulheres eram muito diferentes das dos homens, né? E são, né? A nossa prática é muito diferente da masculina. Hoje, e foi naquele período, né? A gente mostrou aqui a diferença a partir da Maria Junqueira. E o terceiro ponto, que eu acho que é importante para quem, e o que eu quero estudar, o que eu vou estudar, eu vou estudar mulher, mas por quê? Né? Eu acho que é o gostar e o querer, né? O querer e o gostar, né? Tem que estar muito interligado. Então, entender que esses personagens e essas personagens, entender essa perspectiva diferente de quem está num lugar diferente, né? E que também estão imersos em perdas históricas, né? Porque a Maria Junqueira esteve imersa em perdas históricas e hoje, né? Ela já pode ser reconhecida. Então, eu já não posso falar da de uma educação, né? E os pensadores da educação, né? Os renovadores, né? Então, eu não posso falar sem falar dela, né? Então, ela tem que ser vista, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Já defendi o Eu meu acho, texto. eu acho que é importante, sabe? Eu penso muito sobre isso. Principalmente quando eu li um breve texto numa disciplina aí da universidade, que foi da Michelle Perrault, que fala sobre os excluídos da história. Eu achei legal como ela constrói e traz aí esses excluídos, né? As mulheres, os operários e tal. E como ela posiciona as mulheres e como elas têm um papel tão importante e é tão invisível nesse contexto histórico, né? É um papel totalmente revolucionário ali dentro da história e mesmo assim é esquecida. E ela explica, porque a história é escrita por homens para homens, né? Isso tem que acabar, como ela acaba propondo nas obras dela, né? De homens E, brancos. e de homens brancos, né? Não são qualquer homens, né? E aí, Tem que estipular isso. para hoje em dia, que as histórias das mulheres são escritas por mulheres, pode falar por mim, mulheres brancas, né? Então, por isso que eu faço questão de trazer esse olhar para as mulheres negras, para as indígenas, porque a gente não vai nunca conseguir atingir tudo, mas a gente tem que procurar, né? Procurar olhar. Não, tem uma diferença aqui. Então, é importante. E aí vai se construindo o que a gente conhece como história, né?
construindo, com menos, com menos distanciamento, né? Isso. Bom, então, só para avisar aqui o pessoal, que o sorteio das duas obras aí, dos dois exemplares da obra da Joana, vão ser posteriores a essa live, então quem puder ficar atento aí, eu vou postar logo mais, tá? O vídeo do sorteio, que eu não consigo fazer aqui pela live, mas eu vou fazer o vídeo do sorteio certinho e vou postar para vocês. É, a Joana tem algum recado, Joana, em relação à aquisição da sua obra? Como é que o pessoal aí, caso se interesse, né, pode estar entrando em contato? Como é que funciona aí? Ah, tá. Porque você vai fazer a postagem, Cássio, do sorteio, eu acho que é legal falar, né, pessoal, eu separei duas obras aí para o Cássio sortear, porque assim, para quem está participando, para quem quiser participar, ele vai deixar fixado o meu e-mail, né? E aí a gente vai fazer uma promoção de 20%, daí tem um códigozinho, mas a gente é meio amador. Eu sou amadora, o Cássio não, mas eu sou amadora. Então, essa promoção é de 20% e eu vou fazer questão de não pagar, não vai pagar postagem, gente. Então, quem quiser, vai fazer o seguinte, vai mandar o código, né? MJS, que é Maria Junqueira Schmidt 20, tá? Então é MJS 20. Manda para o meu e-mail com o teu nome, teu endereço, já a foto do depósito de R$ 45 que dá a promoção. Se eu não estou enganada, o Cássio me corrija por gentileza. E aí, você manda para o meu e-mail e o pedido já com o depósito. Ah, participei da live já com o código. E aí eu vou fazer a postagem, tá? Então não está incluso aí a postagem do o valor do correio, nem nada, mas eu quero fazer uma dedicatória bonitinha. Então, quem quiser pode fazer assim, e daí a gente tem os exemplares aqui separados para isso. Quem não quiser comprar comigo, entra no site da editora Apres e aí, só que o valor é um pouquinho diferente. Eles têm um descontinho lá, mas não chega a esse desconto e tem o custo do correio daí, tá? Mas aí fica à vontade. Se quiser comigo, aí tem uma dedicatória bacaninha. Não sou aquela autora, mas, né, é o que tem para hoje, tá? Já deixa um registro na história, né? Eu não sou boba Eu vou nenhuma. fazer. Eu aprendi com a Maria Junqueira. Tem que fazer circular, pô. Tem que utilizar as estratégias dela aí. Estou Bom, eu aprendendo vou com fazer. essas mulheres. Estou aprendendo com essas mulheres. Pode deixar. Eu vou fazer a postagem logo mais, então, só pra gente confirmar aí pro pessoal que assistiu a live, né? Sobre essas diretrizes que a Joana acabou de dar. Então, quem quiser adquirir a obra, é só entrar em contato com ela, mas eu vou deixar aqui certinho, depois passar o e-mail dela bonitinho aqui no post, e aí vocês podem adquirir. Eu, particularmente, garanto a vocês que não vão se arrepender. A Joana é uma excelente pessoa, é uma pesquisadora, né? Que inspira qualquer um. Logo eu aí que já conheço desses pequenos 2 anos aí que a gente está caminhando separadamente, mas juntos aí em algumas disciplinas e o grupo de pesquisa. Mas a Joana é uma pessoa muito séria e muito competente aí no que ela se lança para fazer. Então, quem quiser, só ficar atento aí que eu vou postar daqui a pouco as informações e aí vocês podem correr atrás. Mas não antes, né, de verem o sorteio aí que eu vou colocar em seguida, beleza? Então, Joana, eu quero agradecer mais uma vez aí a participação. Eu acho que é muito importante a gente fazer circular esses conhecimentos, porque a academia, ela geralmente fica presa entre si, mesmo que a gente esteja aqui numa página que seja destinada para historiadores da educação e tal, mas a gente precisa circular, né? Eu, particularmente, estou conhecendo muita gente legal aqui pela página, muito objeto, muita fonte, muito repositório, muita coisa assim que eu nunca imaginei pensar na minha vida, né? E eu acho que é, além de trabalhar e fazer a pesquisa para a gente, né, como você falou, estudar a mulher acaba você se ressignificando como pessoa, né? Não só como pesquisador, mas como pessoa também.
é importante a gente fazer circular esses conhecimentos para que outras pessoas saibam dessas nossas conquistas e do nosso trabalho, que não é fácil, né? Então eu quero agradecer você, tá, por ter participado aqui com a gente hoje. Pedir desculpa novamente por não ter dado a luz, graças a Deus funcionou hoje, né? Mas não ter dado semana passada, você estava toda pronta e eu aqui acabei, acabei não conseguindo cumprir com a minha parte. Mas eu gostaria, né, então de reafirmar isso aí e que você está convidada para outras participações aqui, né? Vamos marcar uma entrevista aí no podcast ou alguma coisa do tipo aí que eu acho que é bem satisfatório e bem válido aqui pra gente. Beleza? Eu que agradeço, Cássio. Eu que agradeço. O pessoal que acha que a gente, né, se conhece dentro da universidade, a gente consegue bater altos papos, muito difícil, né, Cássio? O momento é muito complicado mesmo, né? Mas é engraçado, porque essa troca de experiência com o teu, né, a tua página no Instagram, é muito bacana. Eu sempre falo que é uma distância de gerações que é muito interessante. Quando eu olho assim para vocês de 20 anos fazendo isso, eu penso assim, gente, que bacana essa geração, porque a gente aprende muito com vocês, né? Aprende demais com vocês, que são de uma geração com uma formação muito diferente da nossa, e essa troca nova, né, de conhecimento, esse jeito novo de conhecer, eu acredito que esse tipo de troca a gente aprende muito, eu estudo muito por aqui, né? Então eu vou muito, assisto muito as pessoas, falo, o jeito, né? Isso aqui eles estão falando assim. Então é uma forma de aprender muito diferente do que a gente está acostumado dentro da universidade. Não é que a gente não aprenda, aprende muito, mas é um jeito muito diferente. O que você está fazendo, eu não dou conta de fazer. Mas que bom que você dá, graças a Deus que você dá, porque eu acredito que uma pessoa que assista, que esteja estudando mulheres, né, ou religião, ou gênero, o que quer que seja, né, uma pessoa que não está na academia, está querendo assistir uma pessoa diferente, um jeito diferente como eles estudam isso, como eles conhecem isso, né? Por que estudar mulheres? Por que estudar essa mulher, né? Estuda por isso, isso, isso. Então é importante. A hora que chega lá na ponta do fio, né? A hora que chega lá na ponta do fio, essa conversa, né? É porque eu consegui o meu objetivo de vida, né? Porque não é falar só para o povo da Então, academia, o né? É objetivo do eu professor é viver. esse, né? Então eu que É o agradeço. objetivo. Obrigada pela paciência, viu? Pela troca maravilhosa. Tamo junto. Obrigado, Joana. Obrigada, Cássio. Obrigada Até pelo a próxima. grande abraço. Tchau. Tchauzinho. Então, pessoal, só para antes de vocês saírem aqui da live, eu vou sortear daqui a pouco, então, os dois exemplares da Joana, tá? Então, fiquem atentos, eu vou publicar aqui no Stories e o Stories, né, do ganhador, cumprindo as regras e tudo mais. Então, boa sorte para quem participou, tá? E até a próxima aí. Tchau.